Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com o quadrado da diferença de dois termos. É um pouquinho diferente da última aula. Vamos lá? Então nós vamos, sim, relembrar a propriedade distributiva, precisamos dela, aplicar essa propriedade na área e ver o produto notável, ok? Quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá. Será possível encontrar casos particulares do produto notável a mais b ao quadrado, trabalhando apenas com os sinais? O que você me diz? Será que é possível? Será possível? Então vamos ver. Lembrando da soma de números inteiros. Então olha aqui, ó. A mais o termo menos b, mais com menos vai ficar menos. A menos b ao quadrado. Então, na verdade, o quadrado da diferença, ele se enquadra dentro do quadrado da soma, ok? Porque eu estou somando um termo com o oposto de outro. Então, no final, acaba que é quase a mesma coisa, gente. A única coisa que vai ser alterada aqui é um sinalzinho. Então, vamos prestar atenção nele, tá bom? E aqui nós temos o quadrado da diferença. Só lembrando, diferença é uma conta de menos, uma subtração, tá bom? Então, o conceito da propriedade distributiva, quando você multiplica um número pela soma de duas, ele é idêntico à multiplicação das partes subtraídas, ó, tá bom? Então, assim, nós temos o menos como sinal ali no meio, que não vai alterar muita coisa, tá bom? Se A vezes menos Y, fica menos AY, ok? Então, olha lá, nós temos isso que acontece com a propriedade distributiva. Geralmente, os termos que estão dentro dos parênteses não podem ser somados e nem subtraídos, ok? Porque se eles pudessem, não precisava dos parênteses, né? Já resolvia aqui, ficava uma coisa só, A vezes essa uma coisa. Pronto, acabou. Então, geralmente não pode, por isso que é bom a gente saber aplicar a propriedade distributiva, ok? Então lá, o quadrado da diferença, vamos ver isso em desenho, geometricamente. Vamos considerar um quadrado de lado A, ok? Lado A, então é um quadrado, ele é A por A. E marcar a medida B em um dos cantos. Então eu marquei aqui, ó, um Bzinho e um Bzinho, ok? Então esse aqui eu tenho um quadradinho de lado B por B, ok? A gente gosta de inventar, eu já te mostro aonde que vai nos levar isso. Vai nos levar à área do quadrado amarelo. Olha ali, ó. Será possível eu determinar esta área aqui tendo essas informações? O que você me diz? É um outro pedaço, né? E daí? Quanto que vai ser? Vamos pensar um pouquinho? Para determinar essa área, precisamos calcular a área total e fazer o quê? Tirar os pedaços que a gente não quer. Então, você tem duas formas de calcular uma determinada área que não seja um polígono específico. Você pode dividir em partes e ir somando, certo? Juntando as partes. Ou a segunda forma é você pegar o total, tudo, e ir tirando os pedaços que você não quer. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pegar a área total, vamos tirar este quadradinho, este retângulo e este retângulo, ok? Vamos fazer isso? Então, olha lá, e para eu determinar a área amarela, então, eu pego a área total, tiro a área do retângulo, esse retângulo aqui, tiro a área do outro retângulo, que parece que é igual, e nós já vamos verificar que são, menos a área deste quadradinho aqui, ok? Preciso retirar tudo. Então, vamos lá, a área total é A vezes A ao quadrado. Fechou essa, né? Ficou fácil. A área do retângulo, se tudo mede A e esse pedacinho é B, o que sobrou aqui, gente, é A tirando B, A menos B. Então, A menos B é a medida desse comprimento e essa altura é Bzinho. Então, a área desse retângulo vai ser A menos B vezes o B. Olha a propriedade distributiva aqui, ó. B vezes A, BA ou AB, ok? Menos B vezes B, menos B ao quadrado. Então, essa é a área do retângulo, ok? E o outro retângulo é igual, ó. Essa medida é A, foi tirado B. Então, este comprimento é A menos B. E a largurinha também é B. Então, eles são iguais, esses dois aqui, ok?
E do quadrado pequenininho é b por b, b ao quadrado, ok? Então, como é que vai ficar esse negócio? A área amarela é a área total, menos a área de um retângulo, entre parênteses, porque quando está o menos na frente, ele muda o sinal de todo mundo, menos o outro retângulo, menos o b ao quadrado. Então, agora é só eliminar os parênteses e juntar os termos que forem semelhantes. Quando você tem o menos na frente, ele muda o sinal de todo mundo, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ok? E copia igualzinho, porque não tem nenhum número multiplicando. E agora a gente junta os termos semelhantes, ó. A ao quadrado só tem ele, AB tem esse e esse. Então, eu posso juntar, ó. Devo 1AB, devo outro AB, devo 2AB. E o b ao quadrado? Mais b ao quadrado com menos b ao quadrado dá zero. Sobra só mais b ao quadrado. Então, essa é a expressão que me dá a área da parte amarela, ok? Então, vamos lá. Mas a área amarela pode ser dada também por área do quadrado. É um quadradinho, né? Lado vezes lado. Qual seria o lado do quadrado amarelo, hein? É a menos b. Olha aqui, ó, nós não vimos que o lado do retângulo é a menos b? Do quadrado também é. Então, a área é a menos b ao quadrado. Isso nós chegamos à conclusão do quadrado da diferença de dois termos. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que difere do quadrado da soma? Apenas este sinalzinho, ok? Vamos praticar um pouquinho? Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou esperar um pouquinho você fazer e já volto. Como é que eu posso escrever essa multiplicação aqui, gente? Olha lá, eu tenho x menos 4 vezes x menos 4. X menos 4 vezes x menos 4, eu poderia escrever como
uma potência, x menos 4 ao quadrado. Então, você não tem apenas uma forma de resolver isso aqui, você tem várias. Então, vamos ver. Você pode usar o produto notável, ok? A outra forma seria distributiva, mas ela dá muita conta. O produto notável é mais fácil, você não faz tanta conta. Então, vamos lembrar como é que é o produto notável. Você tem um termo menos outro ao quadrado, ok? Você escreve o quadrado do primeiro, menos, aqui que é menos, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho x mais 4 vezes x mais 4. Eu posso escrever ele como menos 4 ao quadrado. Se eu tenho x menos 4 ao quadrado, eu posso aplicar o produto notável nele. E como é que vai ficar? X menos 4 ao quadrado. Nessa história aqui, quem é o primeiro termo? É o que vem antes do sinal, é o x. Quem é o segundo termo? É o que vem depois do sinal, é o 4. Então, vamos escrever. Quadrado do primeiro termo, então é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, o segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo, que é o 4. E agora você faz apenas as contas possíveis, ok? X ao quadrado, não tem o que fazer, é x ao quadrado mesmo. Menos, aqui se tiver mais números, você pode multiplicar, tá bom? Senão é só escrever toda essa galerinha grudadinha. Então, 2 vezes 4, 8, e o x repete. Mais, e por último, 4 ao quadrado, que não é 8, é 4 vezes 4, que é 16, ok? Conseguimos aplicar com tranquilidade o produto notável. Veja a conta que eu fiz. Foi 2 vezes 4 e foi 4 vezes 4. As únicas. Eu não fiz x vezes y vezes... Não fiz nada disso. Por isso que é bom usar o produto notável. Ele ajuda a gente, agiliza, tá bom? E poupa um pouquinho da mente. Então, olha aqui uma segunda para você. Olha lá. Dada a planta baixa de um escritório quadrado, como calcular a área da sala de reuniões? A sala de reuniões é essa aqui, ó, ok? Então, eu tenho dados ali, ó. O escritório é um quadrado, escritório inteiro. É um quadrado medindo y, tá bom? E eu tenho esse pedacinho aqui que vale 6, ó, estão vendo? Vale 6. E a sala de reuniões também é um quadrado, ok? Então, eu vou dar um tempo para você pensar em como a gente pode calcular a área da sala de reuniões e já volto.
Você conseguiu organizar as ideias das áreas aqui? Vamos tirar os dados do problema? É mais fácil quando a gente tira os dados, ó. Então, é o escritório medindo Y. Então, Y por Y. E o banheiro é um quadradinho medindo 6. Aqui, ó, 6 e 6, tá bom? Então, a área da sala de reuniões é um pedaço lá dentro. Eu sei calcular ele se eu tivesse a medida do lado, ok? Nós vamos calcular por partes. Então, lembra que eu falei que tem duas estratégias para determinar a área? Nós vamos usar aquela de calcular o total e tirar os pedaços que eu não quero, ok? Então, olha lá, a área da sala de reuniões é a área total, tira a área do depósito, tira a área da recepção e tira a área comum aqui, ó, ok? Então, vamos fazer essa continha ali, ó. A área da sala de reuniões é área total, o quadrado inteiro é y vezes y ao quadrado, menos a área do depósito. O depósito, gente, ele mede 6 por y menos 6, né? Se tudo aqui mede y, eu quero tirar o 6. Então, 6 vezes y menos 6. A área da recepção é a mesma, ó, 6 vezes y menos 6. E por último, tirando a área comum aqui, ó, 6 vezes 6. Vamos dar uma organizada nisso, ó, distributiva. 6 vezes y, 6y, menos com menos mais 36. Aqui é a mesma coisa, menos 6y, menos com menos mais 36, menos 36 ali, ok? Vamos organizar esse negócio então. Vai ficar y ao quadrado, menos 12y, porque você junta os dois, 6y negativo, mais 36. Então, essa é a expressão que me dá a área da sala de reuniões, ok? Fácil? Ah, é tranquilo, né, gente? E agora o terceiro. Determine a área do quadrado, sabendo que um lado mede 2x menos 3. Então, aqui tá fácil, né? Eu só quero a área desse quadrado, sendo que o ladinho dele mede 2x menos 3. Eu vou dar um tempo para você pensar e já volto.
Conseguiu determinar a área desse quadrado? Tranquilo, né, gente? Precisamos lembrar da fórmula que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Nesse caso, é mais conveniente nós usarmos a forma que tem potência, certo? Que é lado ao quadrado. Por quê? Olha lá como é que vai ficar, ó. Se você usar lado ao quadrado, o lado é 2x menos 3, ok? Aí, quando você for usar, você pode desenvolver o produto notável, ok? E como é que você desenvolve o produto notável? Sabendo quem é primeiro termo e quem é segundo. Então, olha lá, quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar o 2 ao quadrado e o x também, então vai ficar 4x ao quadrado, menos. Tem bastante números ali, então com os números você pode fazer sim a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. E o x repete. Mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, olha como utilizando o produto notável fica muito mais rápido e muito mais fácil de você resolver, que você não precisa ficar fazendo distributiva e nem um monte de continha. Você aplica direto o produto notável, ok? Então, olha lá, ó, podemos concluir que o quadrado da diferença de dois termos, se você desenvolver isso aqui, vai dar tudo isso pela distributiva, lembra? Mas chega no mesmo resultado que se você aplicar o produto notável, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? E dá para fazer também com os desenhinhos com a forma geométrica. Bem interessante essas duas representações, né? Diferente e são da mesma coisa. Muito bem, espero que vocês tenham entendido essa aula e não percam a próxima, tá bom? Eu espero vocês. Até mais!